Bom, e agora a gente vai falar sobre campo harmônico, como são formados os acordes, né, pensando, né, da maneira mais simples possível, falando em tríades, ok? Para a gente começar a pensar sobre isso, ou seja, acordes formados por três sons, né, três notas. Então, pensando nessa maneira básica, a gente vai pegar a nossa escala de Dó e como a gente tem 7 notas nessa escala, a gente vai formar 7 acordes, ok? A princípio, como é que funciona isso? A gente sabe que nas tríades a gente vai compor um acorde pensando em tônica, terça e quinta. Essa é a fórmula para a gente montar um acorde. Então, como é que a gente vai achar isso? Assim como a gente já viu isso, já viu no assunto sobre graus e intervalos, a gente vai aplicar essa linguagem para abordar esse assunto de campo harmônico, ok? Então, pensando dessa forma, eu tenho na minha escala aqui Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ok? Então, o meu primeiro acorde, esse campo harmônico, eu tenho que ter uma terça e uma quinta. E essas notas que eu vou formar, esses acordes, tem que estar dentro dessa escala, nunca pode fugir dessa escala. Então, para começar, eu tenho minha tônica e eu vou precisar de uma terça, ok? Então, eu conto 1, 2, 3. A terceira nota que eu encontrei aqui foi Mi. Então, nesse acorde eu vou ter um Dó e um Mi, ok? A próxima nota seria a minha quinta, que essa quinta vai ser justa. Então, eu toco Dó, conto até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, basicamente, a minha tríade de Dó vai ser Dó, vai ter na sua composição Dó, Mi e Sol, né? Então, eu vou tocar essas três notas juntas, já tenho meu acorde de Dó. No caso, Dó maior, porque o que define se um acorde é maior ou não é a terça. Se a minha terça for menor, ou seja, um semitom atrás, né, dessa posição que ela está agora, já que ela é maior, ela fica um acorde menor, ou seja, dessa sensação aqui, ó. Ok? Então, como a gente está falando de um campo harmônico maior, né, a gente vai usar esse Dó aqui, esse acorde de Dó, ok? Quando a gente toca esse acorde aqui do Kajed, esse dedo indicador aqui, ele na realidade está oitavando esse Dó já existente. Então, por si só, se a gente tocar essas três cordas aqui, que eu tenho a corda Lá, Ré e Sol, se eu tocar essas três cordas aqui, já dão o meu acorde de Dó, né? Porque eu vou ter aqui um Dó, um Mi e um Sol, as notas que montam esse acorde. Seguindo a mesma metodologia, o próximo acorde vai ser o de Ré. Porém, eu vou fazer esse acorde lembrando somente com as notas da escala, ok? Então eu tenho Ré e vou ter, para mim montar esse próximo acorde de Ré, eu vou precisar da minha terça e da minha quinta, ok? Então eu vou ter Ré, conto até 3 aqui, né? Okay? Até o terceiro grau. Então tenho 1, 2, 3. A minha terceira nota é Fá, ok? Então para mim tocar junto com esse Ré eu tenho que achar na próxima corda, ok? Então nessa corda aqui o Fá fica localizado na terceira casa, né, da minha quarta corda, ok? Lembrando que essa corda solta é Ré. Se eu chegar aqui na primeira casa, eu tenho Ré sustenido. Próxima casa, que é a segunda casa, é Mi, né? E na próxima casa eu terei meu Fá. Então eu toco Ré e Fá, né? Eu tenho a minha tônica e a minha terça, ok? E a minha próxima nota desse acorde seria a quinta, ok? Então a gente conta até 5 para achar a quinta desse Ré. 1, 2, 3, 4, 5. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, ok? Então já que eu tenho já essas duas notas aqui, eu não posso achar mais nessa corda, porque se eu encontrar o Lá nessa corda, vai tirar o som já empregado da minha terça. Então eu tenho que achar na próxima corda, ou seja, na corda Sol, correto?
Então, como a gente sabe, a nota Lá fica 1 grau acima da nossa nota Sol. Então, basicamente, eu tenho que tocar 2 casas depois do Sol, ok? Então, fica Sol, Sol sustenido, Lá. Então, eu tenho Ré, Fá e Lá, ok? Então, já tenho meu acorde de Dó aqui. O meu próximo acorde é Ré. Como a gente viu aqui, o desenho de Dó é diferente do desenho de Ré. Por que isso acontece? A terça que eu achei dentro dessa escala, né, é maior. No caso do meu primeiro acorde de Dó, ok? Então tenho Dó, Ré, Mi. Essa terça ficou maior, né, por causa da estrutura da escala. Já no caso de Ré, o desenho não ficou assim, não ficou do ladinho aqui. Por quê? Porque a minha terça para esse acorde de Ré é menor. Então eu tendo uma terça menor nesse desenho de acorde aqui, nesse acorde de Ré, o meu acorde passa a ser menor. Então eu vou ter um Ré menor. Tá ok? Porque Fá é a terça menor de Ré. Fá é a terça de Ré, porém ele é uma terça menor. Se ele fosse maior, ele seria Fá sustenido. Então ele ficaria igual ao acorde de Dó. Porém, o Fá sustenido não existe na escala de Dó. Então ele passa a ser menor, ok? Então eu tenho Dó maior, Ré menor aqui, onde eu tenho, na composição desse Ré menor, eu tenho Ré, Fá e Lá, ok? Seguindo nesse mesmo princípio, eu vou ter Mi, a terça, né? Agora eu vou procurar a terça desse Mi. Mi, Fá, Sol. Tem que procurar um Sol aqui na corda Ré, ok? Então, aqui eu sei que é um Fá, subo, Fá sustenido, Sol. E agora eu preciso achar a quinta desse Mi. Como eu sei que a quinta do meu Ré aqui é esse Lá, vou subindo mais um tom, cheguei no meu Si. Ou seja, conto até 5 aqui, né, pra gente ir passo a passo mesmo, pra você entender. 1, 2, 3, né, 4, 5, ou seja, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se aqui é Lá, um tom acima é Si, ok? Lá, Lá sustenido, Si. Então eu tenho Si aqui, a terça de Mi que é Sol, e minha tônica que é Mi, ok? Então tem mais um acorde menor no campo harmônico de Dó. Dó maior, Ré menor e Mi menor, ok? E agora cheguei no meu quarto grau e vou fazer a mesma forma. Tônica, terça, Fá, Sol, Lá. Eu tenho que achar um Lá nessa corda aqui. Aqui eu tenho Sol, subo mais um tom, tenho Fá. E agora eu tenho que achar minha quinta, né? Então tenho 1, 2, 3, 4, 5. Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ok, então eu tenho que achar um Dó na próxima corda. Fá, né? Lá, e aqui eu tenho que achar um Dó. Lembrando que esse Si era aqui, na quarta casa. Dó é um semitom à frente, então é do lado. Então aqui eu já achei meu Fá, né? Por sinal maior, já que o Lá se encontra, né, aqui abaixo, né? E é um intervalo de terça maior e não menor, né? Então fica um Fá maior. Então eu tenho Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior. E agora eu vou procurar o meu Sol. Ok? Sol, 2, Lá, 3, Si. Então a minha terça de Sol é Si. Vou achar por aqui, já sei que Lá é aqui. Então um tom à frente, ou 2 casas à frente, eu tenho Si. Achei o meu Sol maior. Ok? E aqui eu vou ter que achar a minha quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Vou ter que achar um Ré na minha terceira corda. Mi, Si, Sol. Aqui é Dó, então um tom à frente eu tenho Ré.
ok? Então tem Sol, Si e Ré. Um acorde maior, já que meu intervalo de terça aqui configura-se como maior. E agora eu tenho que achar o meu acorde de Lá. Então eu tenho Lá, já vou pegar mais ou menos pra cá. Vou pegar a partir da sexta corda aqui, ok? Porque aqui eu já fico mais limitado, né? Então eu vou pegar a partir desse Lá aqui e vou tentar compor em cima da escala o meu acorde. Então preciso da minha tônica, uma terça, né? A minha terça e a minha quinta justa. Então eu tenho Lá, conto 3 graus, 1, 2, 3, achei meu Dó. Meu Dó eu sei que fica localizado aqui na terceira casa da quinta corda. Então eu já formo aqui a base do meu acorde. E depois eu tenho minha quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Achei meu Mi. Tenho que achar um Mi na próxima corda. Então eu sei que na corda Ré, um tom acima de Ré é Mi. Então eu tenho que andar 2 casas dessa corda solta. 1, 2, 3. Então na segunda casa da minha quarta corda, eu tenho meu Mi. Então eu achei aqui o meu acorde de Lá. Lá, Dó e Mi, ok? Então já que eu tenho intervalo de terça menor, eu vou ter um acorde menor. Correto? Meu próximo acorde é o acorde de Si. Então eu conto da mesma forma. 1, 2, 3. Ré. Tem que achar um Ré aqui. Intervalo de terça menor. E agora eu tenho que encontrar a minha quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então eu tenho um Fá, eu tenho que achar um Fá por aqui. Tenho um Fá exatamente na terceira casa da quarta corda, ok? Então eu tenho esse trítono, né? Por causa dessa quinta diminuta, ok? Então eu tenho Si, um Ré e um Fá, que é a minha quinta diminuta. Tenho então uma tríade diminuta, ok? Então, relembrando, né, o que vimos anteriormente sobre tríades, a gente viu o campo harmônico na tonalidade de Dó maior, ok? Então, só ressaltando, temos nesse campo harmônico Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si diminuto. Lembrando que esse Si é uma tríade diminuta, ok? Então agora falaremos um pouco sobre tétrades. Bom, o que são tétrades? Tétrades nada mais são do que acordes formados por 4 ou mais notas. Bem, lembrando que nas tríades tínhamos apenas 3 notas. E agora nós acrescentaremos mais uma nota. Ok, basicamente isso, né? Ou pensando de uma maneira mais prática, a tétrade é uma tríade com mais uma terça em sua estrutura. Ou seja, é um empilhamento de terças, né? Bom, como isso funciona então? Na minha tríade de Dó, né, eu tenho minha tônica, depois eu tenho logo em seguida a minha terça, que é o meu Mi. Bom, uma terça acima desse Mi eu vou ter Sol, ok? Onde eu vou ter a minha quinta. Até aí eu tenho uma tríade. Passando de 3 notas, né, eu vou ter já uma tétrade. De 4 a mais notas eu vou ter uma tétrade. Então, uma terça acima dessa quinta, eu vou ter 5, 6, 7, ok? Então, eu vou ter uma sétima, onde eu terei a nota Si, nessa tonalidade de Dó. Então, por exemplo, se eu tô tocando a minha tríade de Dó aqui, né, como já foi visto antes, se eu tocar apenas essas 3 notas aqui, Dó, Mi e Sol, nesse caso a corda solta aqui, eu já tenho meu acorde na tríade de Dó, ok? Então, se eu adicionar, por exemplo, aqui, como eu já achei a minha terça da quinta, né, no caso,
que é a minha sétima, onde eu tenho a nota Si. Se eu adicionar a minha nota Si, como é o caso dessa, a segunda corda solta já é Si. Então se eu tocar apenas essa tríade de Dó mais essa corda solta de Si, eu já tenho a minha tétrade de Dó. Bom, então levando isso para o campo harmônico, vamos fazer exatamente a mesma coisa como fizemos em nossas tríades, ok? Então, basicamente, vamos pegar nossos acordes com tríades e adicionar a sétima adequada para cada acorde. Então, vamos lá. Bom, no acorde de Dó, uma terça acima do meu quinto grau, né? Eu tenho Sol, Lá, Si, né? Então, a minha sétima é Si, ok? Beleza. Maravilha. E claro, além disso, nós vamos classificá-los, se essa sétima será maior ou menor. E como vamos fazer isso? Bom, achamos a nossa sétima, certo? Que é o meu Si. Esse Si, naturalmente, é maior dentro da escala de Dó, assim como a segunda, a terça e a sexta, ok? Então, tomando por referência esse intervalo de sétima, que no caso fica a um semitom da minha tônica, nós classificaremos ele como maior, ok? E menor caso esse intervalo de semitom vire um tom, no caso, por exemplo. Vai ter casos, né? Basicamente, falando desses dois casos, como a gente já viu aqui, a sétima, que fica um semitom da tônica, a gente chama de maior, como é o caso do Dó aqui, né? Se a gente analisar nesse shape aqui, no formato de Lá, né? A gente adicionou essa sétima, né? No nosso acorde de Dó, que fica, no caso a gente só tirou o dedo, afastou o dedo de Dó um semitom atrás, né? Uma casa atrás. Esse intervalo de sétima aqui, como é uma sétima maior, né? A gente classificou esse Dó com sétima maior. Mas no caso, se a gente afastasse esse dedo mais de uma casa, colocasse uma casa antes, a gente classificaria ele como sétima menor, porque ele está um tom da tônica, ok? No acorde de Ré, a gente sabe que é um Ré menor, a gente vai ter uma tônica de Ré, depois a gente vai ter Fá, que é a terça menor desse Ré, depois a gente tem um Lá, ok? Então, como a gente fez um acorde de Dó, uma terça acima, né, para achar a nossa sétima, então tem Lá, Si e Dó, 1, 2, 3, cheguei no meu Dó. Basicamente eu tenho um Ré menor e a nota Dó como sétima. Agora a gente vai ver que relação, né, intervalar ele tem com a nossa tônica, que é Ré, ok? Ok, então já conferi aqui o meu Dó, não está um semitom, está a um tom atrás. Então, devido a essa posição, né, onde ela está, a gente vai configurar ela como um Ré menor com sétima menor, ok? Bom, nesse caso de Ré, a sétima que eu encontrei é Dó, que fica a um tom de distância da tônica. Portanto, ele fica com uma sétima menor, ou seja, um Ré com sétima menor. Bom, então eu vou fazer o mesmo procedimento, né, com os próximos acordes, ok? Então até aí eu tenho um Dó com sétima maior e um Ré menor com sétima menor. Ou posso dizer só com sétima quando for menor, ok? E agora eu tenho meu Mi menor, onde eu tenho Mi, Sol e Si. Uma terça acima desse Si, Si, Dó, Ré. Bom, Ré em relação a Mi, eu tenho uma distância intervalar de um tom. Então a gente sabe que quando a gente tem um intervalo de um tom, falando em sétima, a gente tem um intervalo de sétima menor, ok? Mi, Sol, Si e Ré. Ré fica a um tom de distância do Mi, então tem intervalo de sétima menor. Então tem Mi menor com sétima menor, ok? No acorde de Fá, nós temos Fá,
Lá e Dó. Fá, Lá e Dó. Uma terça acima desse Dó tem o Dó, Ré, Mi. Nesse acorde aqui, esse Mi fica localizado aqui. Então, basicamente, em relação ao Fá, eu tenho uma distância de semitom, né? Onde o acorde fica nesse desenho aqui. Então, como a gente sabe, assim como o Dó e Si a gente tem uma distância de um semitom, né? Assim como o nosso acorde de Fá, ok? Então ele fica um acorde maior com sétima maior, ok? Então até aí nós temos Dó com sétima maior, Ré menor com sétima menor, Mi menor com sétima menor, agora um Fá maior com sétima maior, ok? E agora nós teremos o acorde de Sol. No acorde de Sol nós temos Sol, Si e Ré. Uma terça acima desse Ré eu tenho Ré, Mi e Fá. Bom, então sabemos que a sétima desse acorde de Sol é Fá. Fá fica localizado em relação a Sol um tom de distância, ok? Então, nesse caso, nós teremos uma sétima menor, ok? Porque está um tom abaixo do Sol. Então, nós teremos um Sol maior com sétima menor. Onde podemos fazer dessa forma aqui, dessa forma também, ok? Lembrando que esses acordes maiores com sétima menor também são chamados de acordes dominantes, né? Pela sonoridade deles, assim, com uma certa tensão, ok? Então também são chamados de acordes dominantes. Bom, seguindo. Agora nós teremos o acorde de Lá, onde na tonalidade de Dó ali tem um acorde menor, ok? Então teremos Lá menor, onde temos Lá, Dó e Mi, ok? Uma terça acima desse Mi eu tenho Mi, Fá, Sol, que em relação a Lá eu tenho intervalo de sétima menor, porque esse Sol fica a um tom de distância da minha tônica Lá. Então eu já classifico ele como um acorde de Lá menor com sétima menor, ok? Por último, temos o acorde de Si diminuto, ok? Onde temos Si, Ré e Fá, ok? Bom, a minha quinta nota é o Fá. Uma terça acima eu tenho Fá, Sol, Lá. Então, achei minha sétima que é Lá, que em relação à tônica, eu tenho um intervalo de sétima menor, ok? Onde eu vou configurar como um acorde com sétima menor. Então, especificamente nesse caso, eu vou ter um acorde meio diminuto, ok? Então, nesse campo harmônico, o sétimo grau sempre vai ser, pensando em tétras, sempre vai ser meio diminuto. Então, relembrando todo o campo harmônico, eu tenho um Dó com sétima maior, um Ré menor com sétima menor, Mi menor com sétima menor, Fá maior com sétima maior, Sol maior com sétima menor, Lá menor com sétima menor e Si meio diminuto. E obviamente, né, meu Dó com sétima maior. Repetindo. Então esse aí é o nosso campo harmônico em tétrades.